Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre como fazer excelentes resumos. No primeiro vídeo, você aprendeu sobre a importância de se fazer resumos, sobre os erros mais comuns ao resumir um texto, sobre os tipos de resumos e, principalmente, sobre os 5 princípios para você fazer excelentes resumos. E se você não assistiu ao primeiro vídeo, não tem problema, clique nesse link que vai aparecer aqui na tela para assistir o vídeo 1, que inclusive é de fundamental importância para que você aproveite ao máximo esse vídeo 2. Então, se não assistiu o vídeo 1, volta lá e assiste esse vídeo. Bom, e para você agora que está pronto para assistir ao segundo vídeo, nós recebemos grandes feedbacks do vídeo 1 de pessoas que já estão aplicando os 5 princípios e hoje nós vamos para a prática. Nós vamos colocar a mão na massa e eu vou resumir um texto aqui diretamente com você para você ver como que são aplicados na prática os 5 princípios para se fazer excelentes resumos. Então espero que você goste desse vídeo. Vamos lá, mãos à obra. Muito bem, então vamos para o nosso texto. Eu escolhi aqui um texto denso para a gente ver como que é fácil e como que vai ficar muito prático depois a questão desse resumo. Então, um texto de direito constitucional que trata aqui da classificação das constituições. Então, vocês vejam que é um texto com muitas palavras, muitos caracteres. Nós vamos facilitar isso aqui e muito, beleza? Bom, gente, o primeiro passo que você sempre vai dar quando você estiver estudando e fazendo o resumo é fazer primeiro uma leitura, ok? Neste caso aqui eu já vou dar uma dica, que é aqui, ó, o tópico 3, ele trata de classificação das constituições, só que você não vai ler todo o tópico 3. Sempre que o tópico trouxer uma subdivisão, aqui ó, 3.1, você vai ler o tópico 3.1. Então, sempre faça uma subdivisão na tua leitura, que é você lê pouco e resume pouco, lê pouco e resume pouco. Quanto menos páginas você lê, mais você consegue manter a tua concentração. Lembre-se sempre disso. Então, você vai ler todo o texto, tá ok? Faz uma pausa agora e faz uma leitura desse texto. Eu já vou direto aqui para o resumo para a gente economizar um tempinho no nosso vídeo, para ele não ficar muito extenso, beleza? Então, faz uma pausa agora, lê o texto e aí depois continua, dá um play, que eu vou continuar aqui com o resumo. Então, você já leu todo o texto, tenho certeza. Vamos lá. Primeira coisa, a classificação das constituições, geralmente muita gente utiliza estudando com marca-texto, né? Mas quando eu faço resumo, às vezes eu desconsidero o marca-texto, porque já que eu vou fazer o resumo e vou selecionar as palavras, para que eu vou utilizar o marca-texto, tá bom? Então, só retificando aqui, ó, o que nós precisamos saber sobre as constituições federais? Constituições. Qual é a sua classificação, como que elas são classificadas, e agora nós vamos estudar como que elas são classificadas quanto à origem. E você já, na leitura, você percebeu que era classificada de 3 formas: outorgadas, democráticas e cesaristas, e ainda tem as pactuadas aqui, que é citado por último. Então, você já viu qual que é a estrutura. A primeira coisa que você tem que lembrar: as constituições elas são classificadas quanto à origem em outorgadas, democráticas ou cesaristas. Outorgadas, democráticas ou cesaristas. É isso que você tem que lembrar. Agora, óbvio, nós precisamos saber que o que vai cair na prova é o quê? Sempre a mistura de uma, pegar o conceito de um e colocar no conceito de outra. E é isso que nós vamos fazer o nosso resumo com as palavras-chave para não ter como errar e isso, guardar esse tanto de informações aqui na nossa memória. Lembre-se que antes de guardar você precisa estruturar a informação, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, vou utilizar aqui essa tela em branco, que vai ser a nossa tela aqui, como se fosse o teu resumo, a folha de papel, ok? Vou estar escrevendo aqui direto com minha mesa digitalizadora. Vocês vão ter que dar um desconto para mim, porque a minha letra normal já não é bonita, imagina na mesa digitalizadora. Então, vou dar uma caprichada aqui, mas vocês já vão me dar um desconto aí com a minha letra, beleza? Bom, gente, primeira coisa, o que nós estamos estudando aqui? Classificação das constituições. Esse é o nosso tema central. Então, vamos para a nossa folha aqui. Primeira coisa que nós vamos colocar isso, que é o tema principal.
classificação. Quando é o tema principal, eu gosto de colocar assim em caixa alta. Das Constituições. Gente, se você já está estudando direito constitucional, pronto. O que nós vamos estudar agora? A classificação. Acabou. Você já está estudando direito constitucional. Ah, Alessandro, mas posso colocar das Constituições? No máximo, coloca Constituições aqui, beleza? Corta pelo menos o DAI. Bom, perceba o seguinte, que esse texto aqui, gente, né, que é o parágrafo de introdução, perceba que ele não traz nenhuma informação conceitual. Você leu e viu que não tem informação conceitual. Então, esse parágrafo inteiro, você não precisa extrair nenhuma palavra dele. Por quê? Bom, porque não traz nenhuma informação conceitual. Como é que as constituições são classificadas? Aqui ele só faz uma introdução. Então, geralmente, o início, né, ali do capítulo do livro, às vezes tem conceito, mas muitas vezes não tem conceito. Ele só faz uma contextualização, ok? Se não tiver conceito, não precisa colocar aqui, nós já vamos direto para o assunto. Então, qual que é o assunto principal aqui? Primeira coisa que você precisa saber a respeito da classificação das constituições. Como que ela é classificada quanto à origem. Então, vamos colocar aqui. As classificações, como que ela é classificada? Número 1. Quanto à origem. Beleza, é isso que a gente precisa saber agora. Quanto à origem, como que ela é classificada quanto à origem? Outorgada, democrática ou cesaríaces. Como tem vários conceitos aqui, vamos um de cada vez. Então, vamos colocar aqui, olha a hierarquia. Letra A. Ou em algarismo romano, número 1, tanto faz. Beleza? Qual que é a primeira? Outorgada. Então, primeira que eu preciso entender, aprender, é o que é uma constituição outorgada. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, as informações eu vou escrever de azul para mudar aqui. Vamos ao texto. As constituições outorgadas são impostas. Pronto, ele já disse o que é uma constituição outorgada. São aquelas que são, olha o verbo aqui indicando o nosso conceito, impostas. Então já identificamos a nossa primeira palavra-chave aqui. Elas são impostas. Vamos voltar para o texto. Isto é, ou seja, o que significa ser imposta? Nascem sem participação popular. Ah, então o que é? Eu sei que uma Constituição outorgada é uma Constituição imposta, mas o que é uma Constituição imposta? É uma Constituição sem participação popular. Fechou, beleza? Pronto, já entendi o que é uma Constituição outorgada. Ah, então a outorgada ela é imposta. O que significa ser imposta? É que não tem participação popular. Beleza? E lembre-se de uma coisa aqui, que eu vou colocar para vocês, que é muito importante. Por exemplo, aqui eu coloquei sem participação popular. Eu não coloquei não há participação popular. Eu peço sempre que você siga as palavras do texto. Essa é outra dica muito importante. Você nunca escreve de acordo com as suas palavras. Você escreve de acordo com as palavras do texto. Beleza? Você pode até, às vezes, pensar. Igual eu pensei assim, impostas não tem participação popular. Troquei o sem pelo não tem. Porque isso é muito delicado em alguns temas. Beleza? Então, sempre siga as palavras do texto. Bom, participação popular. Ponto. Gente, botou ponto. Eu já sei que eu vou ter outro tópico aqui. Botou ponto, morreu o tópico, começa outro tópico. Beleza? Vamos lá. Resultam, olha mais um verbo aqui. Resultam de quê? De ato unilateral de uma vontade política soberana, né? Da pessoa ou do grupo detentor do poder político que resolve estabelecer, por meio da outorga de um texto constitucional, certas limitações ao seu próprio poder. Olha o tanto de informações aqui. Vamos lá. Então, o que ele fala primeiramente? Elas são impostas e elas resultam. Quem resulta, né? O que resulta de alguma coisa. Resulta de quê? Ato unilateral.
ato unilateral. Ato unilateral, aí ele ainda explica de quê? De uma vontade política soberana. Ato unilateral de quê? De uma vontade política soberana. O que mais que ele fala? Entre parênteses aqui, da pessoa ou grupo detentor do poder político que resolve estabelecer, por meio da outorga de um texto constitucional, certas limitações ao seu próprio poder. Então, o que ele diz aqui? É uma vontade política. Para que essa vontade política? Para estabelecer, por meio da outorga, por isso que ela chama outorgada, certas limitações ao seu próprio poder. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Vontade política soberana para estabelecer o quê? Quem estabelece alguma coisa. Estabelecer o quê? Limitações ao próprio, como acabou, vou escrever aqui embaixo, poder, beleza? Então, olha a sequência de informações. Constituição outorgada, ela resulta do quê? Do ato unilateral. Unilateral de quê? De uma vontade política soberana. Para quê? Para estabelecer limitações ao próprio poder, beleza? Então, veja que eu coloquei todas as informações aqui, ó, prontinho no nosso resumo. As constituições outorgadas são designadas por alguns doutrinadores como cartas constitucionais. Ah, você quer colocar essa informação? Ó, ela ainda cartas constitucionais. Gente, não precisa colocar aqui doutrinadores, tem gente que escreve tudo, né? São designados por alguns doutrinadores cartas constitucionais. Só precisa você colocar aqui a palavra-chave cartas constitucionais, entre aspas aqui, pronto, você vai lembrar. Mas aí tem gente que fala assim, Alessandro, mas eu tenho medo de não lembrar. Cara, se na hora, né, se depois você ler e não lembrar, quer dizer que você não aprendeu. Aí você vai ter que voltar de qualquer jeito para o texto. Então, a Constituição outorgada é isso. Ela é imposta, sem participação popular, resulta de um ato unilateral de uma vontade política soberana. Para quê? Para estabelecer limitações ao próprio poder. Também são chamadas de cartas constitucionais. Olha que beleza. Então, pronto, fechamos aí o nosso primeiro subtópico aí, que é a outorgada. Agora vamos para a nossa letra B. Qual que é a próxima? A próxima são as democráticas. Então, vamos colocar aqui. Democráticas. Bom, o que eu preciso saber é a mesma coisa. Qual que é o conceito de uma Constituição democrática? Vamos lá para o nosso conceito. Entre parênteses, populares, votadas ou promulgadas. Isso aqui eu gosto de colocar. Por quê? Porque ele está dando outros nomes para a mesma coisa. E as bancas adoram isso aqui, tá bom? Então, vamos colocar aqui. As democráticas também são chamadas de populares. Vou colocar em tópico também, não vou colocar entre parênteses. Segundo, votadas. Lembra do nosso princípio de sempre topicalizar. Ou terceiro, o que ele chama de promulgadas. Beleza. Então tá aqui. As democráticas, lembrar que elas também podem ser chamadas de populares, votadas ou promulgadas. Beleza? Vamos ao conceito. São, olha o nosso verbo aqui, produzidas com participação popular. Opa, já pegamos a primeira informação. Opa, vamos lá. Olha, tópico aqui, como é detalhamento. As democráticas, elas são o quê? Produzidas. Qual que é o nosso conceito aqui, ó? Com a participação popular. Então, produzidas de que forma? De que forma? Participação popular. Gente, sempre faço o link. Ah,
Participação popular é o significado de democracia, não é? Então por isso que ela é chamada de democrática. Por isso que ela também é chamada de populares. Então faça sempre o link do conceito com o nome. Tem gente que esquece de analisar o nome, né? Por que é chamada de outorgada, né? Porque ele já falou aqui, né? Porque ele faz por meio de outorga essa limitação do próprio poder. Ela é imposta, isso que está linkado ao conceito de outorgada. Democrática, participação popular. Então sempre façam esses links entre o nome da coisa e o conceito, tá ok? Vamos para mais um aqui. Em regime de democracia direta, olha que legal. Vou colocar aqui, ó. São produzidos com a pasta em, mas só que eu vou colocar um novo tópico aqui para facilitar. Em regime de democracia direta. Vamos voltar para o texto. Regime de democracia direta, que pode ser plebiscito ou referendo, ou democracia representativa. Então vejam que, ó, em regime de quê? De democracia direta ou democracia representativa. Então, tenho duas opções aqui. Então, vamos linkar essas duas coisas para facilitar? Ó, vamos lá. Em regime. Vou criar um link aqui, ó, para facilitar. Em regime de quê? Regime de democracia, que pode ser direta, porque é um regime democrático, mas ele pode ser de duas formas. Direta, ó, democracia direta ou democracia representativa. Não vamos repetir a palavra democracia. São dois tipos de regime democrático. Um direta, outro representativa. Então, ó, regime de democracia direta. O que é a democracia direta? Ele fala ali, ó, plebiscito ou referendo. Então a direta é plebiscito ou referendo. Né? Ou, olha o ou dele lá, ou democracia representativa. Então, democracia direta ou democracia representativa. E a representativa, o que ele vai detalhar na representativa? Neste caso, mediante escolha pelo povo, de representantes que integrarão uma Assembleia Constituinte. Né? Então, ó, representativa. A representativa significa o quê? A direta ele já detalhou. Essa aqui, ó. Neste caso, mediante escolha pelo povo. Então, ó, representativa. Escolha pelo povo. Eu vou colocar aqui embaixo para economizar espaço. Ok? O que o povo escolhe? Representantes que integrarão uma Assembleia Constituinte. Então, escolha pelo povo de quê? De representantes E o que vai acontecer com esses representantes? Eles vão formar uma Assembleia Constituinte. Então, os representantes formam uma Assembleia Constituinte. Pronto. Então, ó, veja aqui, o que mais aqui? Incumbida de elaborar a Constituição. Informação desnecessária que você sabe que ele vai ser, é disso que a gente está falando. Então, olha, a democrática, ela pode ser chamada de três formas. É produzida com a participação popular. De que forma que ela é produzida? Em regime de democracia, de duas formas. Democracia direta ou democracia representativa. Se for democracia direta é o quê? Plebiscito ou referendo. E se for representativa? Representativa significa quando o povo escolhe representantes para uma Assembleia Constituinte. Tá, ok? Então, quando tem aqui a Assembleia Constituinte, você sabe que é representativa.
Quando tem plebiscito e referendo, você sabe que é direta. Gente, é assim que as bancas cobram, é assim que os examinadores montam as questões. Então, você tem que sempre ficar ligado a esses conceitos aqui. Ó. Eu vou me empolgando e rabisco tudo aqui. Vamos lá. Bom, o que mais que ele fala? Acabou. Né? Acabou isso aqui. Opa, tem mais aqui. Ó. Na história do constitucionalismo brasileiro, tivemos constituições democráticas. Ó, que legal. Se fala do constitucionalismo brasileiro é importante, e constituições outorgadas. Então, o que você pode fazer? Eu não vou colocar aqui, você pode criar mais um link aqui, né, que diz constituições democráticas, quais foram? Foram essas aqui. Constituições outorgadas, quais foram? Foram essas aqui. Beleza? Eu vou economizar um espaço aqui e vou pular essa etapa, mas você também pode colocar, tá bom? Nós vamos para a próxima, que são as cesaristas. Vamos voltar aqui. Cesaristas A, B, cesaristas vai na nossa hierarquia aqui, ó, C. C de cesaristas. Pronto. Né? E o que eu preciso fazer agora? Entender qual que é o conceito, por que essa Constituição é chamada de cesarista, o que é uma Constituição cesarista. Então, vamos mudar a nossa cor aqui, vamos voltar para o azul para detalhar as cesaristas. Vamos lá. Cesaristas também são chamadas de, ó, entre parênteses aqui, bonapartistas. Então, vamos colocar lá, igual nós fizemos com as democráticas, ó, bonapartistas. Beleza? O que mais? São, olha o nosso verbo aqui de novo, né? Unilateralmente elaboradas pelo detentor do poder. Opa, então já pegamos as palavras-chave aqui. Bonapartistas são as cesaristas, que são o quê? Elaboradas de que forma? Unilateralmente. Ó, são elaboradas unilateralmente. São elaboradas unilateralmente? Vamos lá, pergunta por quem? Pelo detentor do poder. Então, detentor, não vai me colocar do poder, detentor poder, beleza? Pronto. Mas, olha esse mas aqui, sempre dê uma atenção, dependem de ratificação popular por meio de referendo. Então, olha, tem um mas aqui. Então, ele não elabora e pronto. Então, vamos colocar essa informação. São elaboradas unilateralmente pelo detentor do poder, mas, vamos colocar aqui, na sequência, ou você pode colocar aqui embaixo, tá? É uma sequência, mas vai estar na sequência mesma, tá mesmo? Como é uma informação que às vezes eu quero dar uma importância para ela, ó, e dependem, faz parte do conceito. Dependem, o que ele falou lá? Que depende de ratificação popular por meio de referendo. Ó. Então, dependem, as cesaristas são elaboradas de que forma? Pelo detentor do poder. Mas dependem de quê? Dependem de ratificação, não foi a palavra que ele utilizou, ó, ratificação popular. Ratificação popular. De que forma que essa ratificação popular vai ser feita? Ele falou, opa, por meio de referendo. Então, pronto, ó, ratificação popular não vai me escrever por meio de referendo. Então, olha que legal. Cesarista, também chamado de bonapartistas, o que são? Elaboradas, são aquelas que são elaboradas unilateralmente pelo detentor do poder, mas dependem de ratificação popular. Então, essas são as duas coisas. Ela precisa, toda cesarista vai ser elaborada naturalmente pelo detentor e depende de ratificação popular. Ponto. Essa participação popular não é democrática, pois cabe ao povo somente referendar a vontade do agente revolucionário. Então, veja que ele colocou uma informação aqui sobre a participação popular que ele já informou. E o que ele fala sobre ela? Não é democrática. Como é que você encaixa essa informação? Vamos lá. Essa ratificação popular
ó, não é democrática. Beleza, para você lembrar aqui que ela não é democrática, pois cabe ao povo somente referendar a vontade do agente revolucionário detentor do poder. Pronto. Só que quando você colocar não é democrática, você já vai lembrar, tá? O restante você esquece. Por isso, não são propriamente nem outorgadas e nem democráticas. Por isso que são cesaristas, né? Se fosse outorgada, chamava de outorgada. Se fosse democrática, chamava de democrática. Por isso que elas são chamadas de cesaristas. Beleza? O que mais? É importante destacar que nas constituições cesaristas o referendo popular, em regra, não constitui instrumento de democracia, pois o povo é chamado para ratificar um projeto de texto constitucional proposto, preparado por um imperador, plebiscitos napoleônicos, ou ditador, plebiscito de Pinochet, sem interferência de assembleias representativas da pluralidade de correntes ideológicas do país e sem liberdade de discussão. Cara, isso aqui, ele ainda está explicando o que ele disse lá, o que ele já falou, que não é democrática. Por quê? Porque cabe ao povo somente referendar a vontade do agente revolucionário. É isso que você tem que lembrar, que a cesarista ela é elaborada naturalmente pelo detentor do poder e que dependem de ratificação popular através do referendo. Mas apesar de ter ratificação popular, ela não é democrática. Pronto, é isso que vai cair ali na sua prova. Beleza? Vamos voltar para o nosso texto. O professor Paulo Bonavides refere também à existência das denominadas constituições pactuadas, ou dualistas, que se originam de um compromisso instável de duas forças políticas rivais, a realeza absoluta, debilitada, uma parte da nobreza e a burguesia. Cara, isso aqui, essa informação agora, ele está fazendo uma complementação. Você pode até colocar que ainda existem as constituições pactuadas, ok? E que se originam de um compromisso instável de duas forças políticas rivais. Pronto, né? Você veja que isso aqui é uma complementação, né? No entanto, que ele fala, o professor citou um doutrinador aí que cita, né, a existência também dessa Constituição. Você pode até colocar, mas para mim morreu aqui essas informações, beleza? Só que agora, vamos para o nosso texto. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pedir ajuda aqui do nosso marcador de texto. Então, para a gente destacar o quê? As palavras-chave. Porque quando for cair na prova, o que vai cair na prova? A comparação entre elas, tá ok? Então, o que você vai sempre lembrar? Classificação, a origem. Cara, a primeira coisa que você tem que lembrar... Opa, fiz errado aqui. É dessa classificação. É o seguinte, são tipos de classificação que ela tem aqui. Deixa eu apagar essa, pronto. Eu ainda estou apanhando com a canetinha aqui, tanto que eu fiz o marcador de texto com ele, outorgadas. Marcador de texto preto, só que no meu marcador de texto eu quero amarelo, é isso. Então, quanto à origem, elas são o quê? Outorgadas. Ela pode ser outorgada, democrática ou cesarista. Memoriza aí, vai comigo. Quanto à origem, como é que ela pode ser? Outorgada, democrática ou cesarista. A, outorgada, B, democrática e C de cesarista. Beleza? 3 formas. Outorgada, democrática e cesarista. Fala aí comigo. Outorgada, democrática ou cesarista. Mais uma vez. Outorgada, democrática ou cesarista. Gravou isso aí? Cara, nossa memória é como uma pasta ali do computador. Você tem que ir criando as pastinhas. Então, quando você faz isso, você criou a pasta outorgada, a pasta democrática e a pasta cesarista, que estão dentro da pasta origem, que está dentro da pasta classificação das constituições. Nossa memória funciona assim. Você não consegue lembrar porque você não cria um caminho na sua memória. Mas quando você cria o caminho na sua memória, acabou. Agora, vamos saber o conceito principal, lembrar do conceito principal de cada uma para você diferenciar. Quando você pensar em outorgada, você vai pensar o quê? Qual a palavra-chave dela? Imposta. Ser imposta é sem participação popular, né? Isso é uma lógica, tá ok? Então, imposta, outorgada, impostas. Lembra sempre aí, grava, fala comigo. Outorgada é imposta, outorgada é imposta.
beleza? Outorgada é o quê? Imposta. Olha como é que já vem na tua memória. Outorgada, já vem a palavra imposta, beleza? Democrática, ok? Democrática, olha o conceito da palavra democracia, é que tem participação popular. Cara, acabou. Lembra sempre, se é democrática é porque tem participação popular. Se é democrática é porque tem participação popular. E aí o que você vai lembrar? Que tem dois tipos de participação popular. A participação popular direta ou a participação popular representativa. Então a democrática, como é que ela funciona? Participação popular. Grava aí comigo. Democrática é o quê? Participação popular. Mais uma vez, democrática, participação popular. E a participação popular ocorre de duas formas. Quais são elas? Direta ou representativa. Quais são elas? Direta ou representativa. Mais uma vez, direta ou representativa. Fechou. E as cesaristas? Cesaristas são elaboradas de que forma? São elaboradas unilateralmente. São unilaterais. Cesaristas são o quê? Unilaterais. São elaboradas de que forma? Unilateralmente. São elaboradas de que forma? Unilateralmente. Por quem? Pelo detentor do poder. Quem mais vai elaborar isso? Né? Cesaristas são unilaterais. Né? Cesaristas são unilaterais, mas dependem de ratificação popular. São elaboradas unilateralmente, mas dependem de ratificação popular. Lembra disso. São elaboradas unilateralmente, mas dependem de ratificação popular. São elaboradas unilateralmente, mas dependem de ratificação popular. Então veja que você já gravou na tua memória. Você vai lembrar de imposta é o quê? Outorgada. Democrática é o quê? Participação popular. Cesarista é o quê? Unilateral e depende de ratificação popular. Mas grave essas três palavras primeiro. Outorgada é imposta. Democrática, com participação popular. Cesarista, unilateralmente. Unilateral. Pronto. Mais uma vez, imposta, outorgada é imposta. Democrática, participação popular. Cesarista, unilateralmente. Grava, vai gravando as informações por níveis. Né? Democrática, participação popular, duas formas, direta ou representativa. Cesarista, unilateralmente. De que forma? Mas depende de quê? Ratificação popular. Mas depende de quê? Ratificação popular. Beleza? Agora faz o seguinte, fecha teus olhos agora. Fecha os olhos agora. Vai comigo. Classificação das constituições quanto à origem. Quais são os três tipos ali que as constituições são classificadas quanto à origem? Que vem à sua mente agora? A, B e C. Olha que bacana, mas tem o olho fechado agora. Outorgada, qual a palavra-chave que vem outorgada? O que você vai lembrar das constituições outorgadas? São, beleza, impostas. As democráticas, se a democracia tem o que sempre? Participação popular, olha a associação que a gente está fazendo. E as cesaristas é o que? Unilateral. Olha que bacana, beleza? E se no teu caso aí, lembra, ó, faz associações sempre. Se é democrática, ó, se é outorgada, o que é uma coisa outorgada? É uma coisa que é imposta. Acabou, meu amigo, não precisa nem saber mais nada. O que é algo democrático? É que tem participação popular. O que é algo que é cesarista? Por que é chamado de cesarista? Porque cesarista vem de César. Ou seja, é o detentor do poder, é ele que elabora. Então lembra, de cesarista é o César, é ele que elabora. Olha as associações que nós fizemos e pronto, agora você não vai esquecer mais isso aqui. Teu resumo está pronto, a partir de agora é só revisar, beleza? Viu como é fácil, prático, prazeroso e que dá resultado fazer resumos? Muito bem. Agora, o que é fundamental que você faça? Como qualquer coisa que você queira ficar muito bom na sua vida, 3 fatores são fundamentais. Primeiro, ter a teoria, que é o que nós fizemos no primeiro vídeo. Segundo, é aplicar essa teoria, que é o que nós fizemos nesse segundo vídeo, que é colocar em prática. Teoria sem prática não serve para nada. Agora, o terceiro, que é para a gente ficar muito bom, é repetição. É repetir. Okay? A repetição ela é fundamental. Então não adianta você achar que no primeiro resumo que você fizer, você já vai ser o melhor resumo da tua vida. É claro que não. A repetição vai melhorar a tua habilidade. Quanto mais resumos você fizer, melhor você vai ficar. E para te provar que tudo isso realmente dá resultado, eu preparei um teste para você.
foi um simulado com algumas questões que abordam esse tema que nós acabamos de resumir. Então clique no botão que está aqui abaixo desse vídeo e baixe o simulado, responda e eu tenho certeza que você vai tirar de letra todas as questões que estão nele. E a partir de hoje, vamos colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui, porque é a prática que leva à perfeição. Muito sucesso para você e excelentes resumos!